Beleza, pessoal? Dando sequência então ao nosso curso de atualidades, vamos conversar agora aqui um pouquinho sobre os tópicos ainda de política internacional, relações internacionais e alguns temas aí que tem grande chance de aparecer nas tuas provas de concurso. Bem, esse tema que eu elegi aqui para a gente conversar nesse vídeo diz respeito à reaproximação entre Estados Unidos e Cuba. Tema muito debatido na mídia nacional e internacional, desde pelo menos aí final do ano de 2014, desde dezembro de 2014, quando houve essa reaproximação, né, os primeiros indícios da reaproximação entre Cuba e Estados Unidos, e um assunto que ainda ganha muita força em função dos contatos em janeiro, fevereiro, março de 2015 e mesmo em função da cúpula da Organização dos Estados Americanos que vem agora aí em abril de 2015. Então diria para vocês aí um assunto com grande potencial de prova, com grande chance de aparecer nas provas de atualidades. Bem, vamos dar uma olhadinha em alguns aspectos, então, que envolvem a relação entre Estados Unidos e Cuba. Primeiro, um histórico, né? Então, até 1959, Cuba tinha alguma relação com os Estados Unidos, né? Digo relações diplomáticas, digo relações econômicas, lembrando que os Estados Unidos até, de alguma forma, fazia de Cuba um pouco um quintal, né? Inclusive, nos Estados Unidos rolava uma ideia de que Cuba era meio cabaré dos Estados Unidos, né? Em função de que muitos portos americanos se encontravam na ilha de Cuba, marinheiros iam para aquela região, festas, noitadas, etc. Então havia meio essa ideia de Cuba como uma extensão, né, de alguma forma, do território americano e mesmo de domínio político, domínio econômico, né, domínio cultural americano na ilha de Cuba. Entretanto, com a Revolução Cubana em 1959, né, Cienfuegos, Castro, os irmãos Castro, né, Che Guevara, tomando o poder, derrubando o governo Batista, né, na Revolução Cubana, então há uma reaproximação, uma aproximação de Cuba com o bloco soviético, né, dentro daquele quadro da Guerra Fria pós-1945. O mundo bipolar, dividido entre uma postura pró-Estados Unidos e uma postura pró-soviética. Esses revolucionários, né, de ideias socialistas, de ideias comunistas, acabam então aproximando Cuba após a Revolução desse bloco soviético, ou seja, né, de uma posição, vamos dizer assim, anti-americana. E lembrando que ainda vai ter aí a crise da Baía dos Porcos, né, dos Porcos, onde algumas manobras militares foram feitas pela União Soviética, né, utilizando esse espaço cubano, e os Estados Unidos então rompe totalmente as relações diplomáticas com Cuba em 1961, inclusive com um importante embargo econômico, político, né, sobre a ilha de Cuba, ou seja, produtos americanos e mesmo, né, de países associados aos Estados Unidos, né, passam a ser bloqueados e não podem mais entrar em Cuba. Então os Estados Unidos bloqueiam suas relações econômicas e ainda controla os seus parceiros comerciais para não fazerem relações econômicas com Cuba. Claro que Cuba tinha no bloco soviético e nos aliados dos soviéticos, né, vamos dizer assim, um esteio, né, uma sustentação econômica durante muito tempo. Claro que com a queda do Muro de Berlim, com o fim da Guerra Fria em 89, a queda do Muro de Berlim, a abertura, né, pós-1991, fez com que Cuba, então, fosse perdendo gradativamente muito desses parceiros comerciais e entrando, então, num colapso social, num colapso econômico, né, sem infraestrutura, né, sem da onde tirar a produção, com dificuldade de exportar seus principais produtos, como a banana, como os charutos, né, e outros produtos primários. Então Cuba acabou se tornando um roteiro turístico, né, mesmo dos Estados Unidos, né, com grandes hotéis, resorts luxuosos, né, que foi a forma, então, que foi a forma que esses governos, que a família Castro conseguiu de alguma forma sustentar, né, a ilha de Cuba. Bem, apesar de que isso também gera uma série de polêmicas, por exemplo, como alguns senadores cubanos que estão hoje nos Estados Unidos, né, são senadores americanos, né, mas de origem cubana, denunciam que exatamente essas viagens, esse turismo sexual, né, toda a relação turística que é feita em Cuba, de alguma forma, sustentou a ditadura, sustentou o regime ditatorial, né, do Castro. Então, existem aí posições super críticas, inclusive ao próprio governo americano, inclusive a grandes figurões, né, da sociedade americana, pessoas famosas que se direcionam a Cuba em função do turismo, né, em função dos cassinos, dos jogos, dos charutos, do rum, né, e isso faz com que
algumas posturas políticas anti-regime dizem que, na verdade, são exatamente essas posturas, né, essa relação turística entre os Estados Unidos e Cuba, que de alguma forma sustenta o regime ditatorial. Então, por um lado, os Estados Unidos implementam um embargo econômico, um embargo político, um embargo cultural, tenta bloquear os seus parceiros, né, comerciais de estabelecerem relação com Cuba. Por outro lado, Cuba vira um destino, né, de turismo em função das suas praias, dos seus resorts, né, que são inclusive investimentos, né, de grupos americanos, né, de investimentos de europeus naquela região, né? Bem, então, o fato novo sobre Cuba é que aí em 2014, em dezembro de 2014, começou a se tramitar e se anunciou uma reaproximação novamente entre Cuba e Estados Unidos, ou seja, entre o irmão do Fidel Castro, Raul Castro, e o governo do Barack Obama. Lembrando que essa reaproximação com Cuba é uma das propostas que estava lá na campanha eleitoral do Obama. O Obama já prometia, né, rever essa situação do embargo econômico, do embargo com Cuba, e buscar aí um ponto de contato, um ponto de conciliação nessas relações políticas entre Cuba e Estados Unidos. Então, também a gente tem que levar em consideração que o Fidel Castro, né, como ficou muito velhinho e acabou, né, se aposentando e abrindo mão do poder para o seu irmão, que é o Raul Castro também implementou uma série de reformas políticas, né, no sentido da abertura de Cuba, de uma maior aproximação de Cuba, né, com os Estados Unidos e com outros países aliados americanos que também iam na onda do embargo econômico. Então, o Raul Castro já tem essa reformulação, né, essas reformas que já vinham ocorrendo em Cuba e que de alguma forma proporcionaram, então, em dezembro de 2014, essa aproximação entre Cuba e Estados Unidos, pensando aí, então, em reestabelecer suas relações diplomáticas, econômicas, políticas, né? Então, ou seja, Cuba já vinha passando por uma reformulação interna, mesmo antes dessa aproximação com os Estados Unidos, no sentido de uma abertura, de uma maior abertura do governo, né? Ou seja, uma flexibilização dessa ideia do comunismo, do socialismo e mesmo das rusgas históricas com os Estados Unidos, né? E o que fez também com que, por outro lado, Obama, que já tinha essa predisposição, que já era uma das suas ideias de campanha, uma reaproximação com Cuba, visse então no Raul Castro uma possibilidade de contato, de estabelecer, né, então, esses pontos políticos aí de contato com Cuba. Bem, seguindo, né, lembrando então que uma das ideias, né, é que os Estados Unidos então venham abrir em breve uma embaixada em Cuba, né, inclusive as fontes do governo americano dizem que o governo sinaliza na ideia de abrir essa embaixada o quanto antes, ou seja, os Estados Unidos quer apressar, né, essas aproximações com Cuba. Eu até diria para vocês que desse segundo governo Obama seria o grande legado do governo Obama, já que o governo Obama teve a sua pauta travada, não conseguiu resolver muito das suas promessas, dos problemas que os Estados Unidos se envolvem, né? E então Cuba seria o grande legado, de repente, do governo Obama. Ou seja, então Obama está apostando muito as suas fichas nessa aproximação com Cuba e no restabelecimento das relações diplomáticas com Cuba. Por isso que as fontes do governo americano dizem que tem, assim, vamos dizer, uma certa predisposição, né, uma certa pressa em estabelecer essas relações diplomáticas, e porque isso poderia ser, então, um grande legado aí do governo Obama, né? Então, lembrando que depois de 61, eles mantêm apenas alguns chamados escritórios de interesse. Há um escritório de interesse cubano nos Estados Unidos, um escritório de interesse dos Estados Unidos em Cuba, né? Mas não há embaixadas, né? Não há relações diplomáticas, então, porque foram cortadas desde 1961. Um outro elemento importante nessa aproximação atual entre Cuba e Estados Unidos, ou entre Obama e Raul Castro, é o Papa Francisco, né? O Papa Francisco foi, né, sinalizado tanto pelo Raul Castro como pelo Barack Obama como um dos responsáveis por essa reaproximação entre Estados Unidos e Cuba. Ou seja, esses 52 anos de afastamento entre Estados Unidos e Cuba, né, que também, como eu já disse, estava nessas promessas do Barack Obama de uma nova aproximação, também levou a uma interferência do Papa Francisco, né, que buscou, então, vendo também uma predisposição de reabertura de Cuba, de reformulação, né, das reformas que o Raul Castro vem implantando lentamente em Cuba, e, no caso, uma predisposição do Barack Obama, ele teria, de alguma forma, articulado essa possibilidade de reaproximação entre Cuba e Estados Unidos. Lembrando que isso também já teve alguns passos concretos, como a troca de prisioneiros,
né, entre Cuba e Estados Unidos. Existia um prisioneiro americano em Cuba que foi devolvido, 5, né, prisioneiros cubanos nos Estados Unidos que foram devolvidos, ou seja, mostrando essa predisposição de uma real aproximação entre ambos, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na lista, né, dessas mudanças que são anunciadas pelo Barack Obama no que diz respeito às suas relações políticas e diplomáticas voltadas para Cuba, né? Primeiro, né, no que diz respeito ao campo diplomático, ele diz que o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, né, foi instruído para retomar imediatamente esses diálogos com Cuba e reatar essas relações diplomáticas que tinham sido, então, interrompidas em janeiro de 61. Então, Obama, através do John Kerry, né, do seu secretário de Estado, foi John Kerry, né, que de alguma forma foi representando os Estados Unidos e costurando essa aproximação com Cuba. Como eu disse para vocês, existem outras pessoas responsáveis por essa reaproximação, como o próprio Papa Francisco, né? Uma das principais ideias, então, reabrir a Embaixada Norte-Americana em Havana, né, para o que eles chamam de trocas de alto nível. Ou seja, claramente estão buscando aí, então, laços comerciais, restabelecer, né, melhores laços comerciais, né? Manter diálogo com Cuba sobre imigração, direitos humanos e combate às drogas. Ou seja, inclusive algumas pautas já vêm sendo definidas dessa aproximação, de alguns temas de debate, como o combate às drogas, a questão dos direitos humanos, que sempre foi aí um dos pontos centrais de discordância, né, entre Cuba e Estados Unidos, e sobre a questão da imigração, que sempre foi um ponto sensível. Lembrando, inclusive, que existe lá a chamada lei dos pés secos, né, nos Estados Unidos. Ou seja, se o cubano... Lembrando que entre Cuba e Estados Unidos aí tem um gap de 152 quilômetros de mar, né? Então, o cubano é aquele que tenta entrar nos Estados Unidos, sei lá, usando pneu, barco, lancha, tora, sei lá o que eles se jogam no mar para tentar chegar nos Estados Unidos, for pego em alto mar, ele imediatamente é reconduzido a Cuba. Mas, diz a lei do pé seco, se ele conseguir encostar no solo americano, ele ganha cidadania, né? Os Estados Unidos... de alguma forma, dá o visto para esse cubano. Então, uma lei muito curiosa, porque de alguma forma é um tanto quanto cruel, né? Lembrando que os Estados Unidos mantêm um forte patrulhamento daquela região, para os cubanos não entrarem, né? Mas eles ainda brincam de alguma forma, vamos dizer assim, com isso, né? Se conseguir, se conseguir, beleza, aí eu te dou a permanência no solo americano, né? Chamadas lei dos pés secos. Então, Estados Unidos dizem que participarão então da reunião de Cúpula das Américas em 2015, que vai acontecer agora em abril, entre dia 10 e 11 agora de abril, né? A organização de Cúpula da OEA, da Organização dos Estados Americanos, que é um grande evento diplomático, né? E o Cuba recebeu então um convite expresso do Panamá, né, para participar, porque há uma expectativa de que nessa cúpula da OEA, da Organização dos Estados Americanos, então se efetive, né, se assine um acordo efetivo entre Estados Unidos e Cuba de reaproximação, já que essas discussões vêm, né, no campo diplomático, são promessas, são indicações, sinalizações de se reaproximar, mas de fato ainda não há nenhum documento quebrando os embargos econômicos, políticos e realmente reaproximando os Estados Unidos e Cuba. Então há uma grande expectativa agora para abril, entre 10 e 11 de abril, de que venha acontecer essa reaproximação entre Cuba e Estados Unidos, né, formal, né, ou seria uma primeira reunião formal na cúpula de Estado da Organização dos Estados Americanos, né? Então, os Estados Unidos também já repensa a inclusão de Cuba na lista dos países que promovem o terrorismo, o chamado eixo do mal, né? Os Estados Unidos definiu os países ligados que direta ou indiretamente promoveriam o terrorismo, né? Venezuela, Cuba, Irã, Rússia, Coreia do Norte, né? Ou seja, o chamado eixo do mal. Então, eles estão querendo rever esse status de Cuba, né? O governo americano sinaliza que vai retirar Cuba dessa lista, lembrando que os países que estão nessa lista sofrem embargos econômicos dos Estados Unidos e dos aliados americanos, né? Os Estados Unidos patrulha os outros países para não estabelecerem relações, né? Já que esses países são considerados fomentadores do terrorismo em escala internacional. Lembrando que Cuba está encaixado nessa lista do eixo do terror desde 1982, e claro que com o 11 de setembro de 2001 essa lista se ampliou, foi renovada e Cuba permanece lá, né? No que diz respeito à questão das viagens, então essa foi a questão diplomática. Com respeito às questões das viagens, Estados Unidos diz, né, flexibilização de restrição às viagens entre os países, né, ou seja, de uma maior aproximação, e inclusive no que diz respeito ao ir e vir das pessoas de Cuba para os Estados Unidos, de Estados Unidos para Cuba, disponibilizando mais vistos para as famílias cubanas, para os funcionários de governo, jornalistas, pesquisadores, grupos religiosos, ativistas humanitários, entre outros. Ou seja, os Estados Unidos sinaliza, né, uma facilitação dessa circulação,
Né? No que diz respeito ao campo econômico, mudança na política econômica de Departamento de Tesouro e Comércio dos Estados Unidos com relação a Cuba, ou seja, né, quebrar o embargo econômico e ver aí pautas, produtos que interessam de Cuba nos Estados Unidos e vice-versa. Né? Então há uma expectativa aí de que haja uma enxurrada de produtos americanos, de empresas americanas que venham investir em Cuba, né? E que isso possa gerar então aí um desenvolvimento de alguma forma acelerado em Cuba para os próximos anos. Lembrando que, fazendo aqui então um link com o investimento do governo brasileiro, que foi muito criticado no Porto de Marial, provavelmente o Porto de Marial, que é um porto financiado pelo governo através do Odebrecht, né? Que provavelmente esse porto vai ser o porto mais importante de trocas comerciais, de carga e descarga na região, né? Então, provavelmente, o governo brasileiro venha a ter grandes lucros e venha a oferir grandes lucros dessa abertura de Cuba com os Estados Unidos. Então, provavelmente, o governo brasileiro tenha feito, então, uma jogada de mestre. Apesar de todas as críticas que tenham sido feitas, é provável que o governo brasileiro venha a reaver esses investimentos de forma muito rápida, né? Porque provavelmente esse porto, com essa reabertura das relações entre Estados Unidos e Cuba, venha a ser, então, o principal porto cubano, então, onde os Estados Unidos vai colocar seus produtos de forma acelerada, né, dentro da economia cubana. Então, a permissão para o envio trimestral de remessas financeiras de indivíduos dos Estados Unidos para Cuba, né, serão ampliadas de $500 para $2.000, ou seja, vão quebrando as restrições, facilitando, né? Muitas famílias cubanas que estão nos Estados Unidos fugiram para Cuba, né, que tentam enviar dinheiro para os seus familiares em Cuba. Então, há uma restrição desse envio, os Estados Unidos está querendo flexibilizar, né? Lembrando que o governo cubano também controlava, né, essas deportações e as saídas para os Estados Unidos, também Cuba sinaliza que vai flexibilizar. Então, mais produtos dos Estados Unidos vão receber autorização para serem exportados para Cuba, assim como material de construção civil, equipamentos, agricultura, ou seja, os Estados Unidos está pensando em ampliar mesmo, né, essas relações de troca comerciais, principalmente no que diz respeito ao campo de infraestrutura, de alimentos, né, e de bens de consumo, né, de tecnologia. Né? Cidadãos norte-americanos poderão obter licença para importar bens no valor de até $400, né, mas não mais do que 100 em bebidas alcoólicas e tabaco. Lembrando que são os principais produtos aí, cubanos, né? Então os Estados Unidos querem aumentar a participação do tabaco cubano dentro do mercado americano, da bebida alcoólica cubana dentro do mercado americano. Estamos falando aqui claramente do rum e dos charutos cubanos, né? Então, empresas americanas terão permissão para abrir conta em instituições financeiras cubanas, né? Cartão de crédito e débito de bandeira norte-americana poderão ser usados por estrangeiro em Cuba, seja lá os Visa, Mastercard, vão passar a valer em Cuba, que até então, né, tinha que ser em dinheiro, em espécie. Cuba não aceitava os cartões de crédito, né? Empresas de telecomunicação e internet dos Estados Unidos deverão ter mais liberdade para operar na ilha em Cuba, então provavelmente vai chegar a internet em Cuba. Essas operadoras também vão, de alguma forma, estão vendo um filão de mercado, né? Estão vendo uma possibilidade de um mercado que vai, de alguma forma, se aquecer, então vão disputar esse mercado em Cuba, né? Vão construir estrutura para intercambiar informações entre Cuba e Estados Unidos. Bem, então essas são aí as propostas americanas. Vamos ver um pouco o que o Cuba está fazendo. Então essas são as predisposições americanas. Vamos ver o que Cuba está se prontificando e está reformando a sua estrutura para se reaproximar, né, dos Estados Unidos. Então, em Cuba se fala em flexibilização de regras de migrações e viagens, ou seja, os cubanos que também controlam a migração e as viagens dos seus naturais, né, dos seus cidadãos, vão de alguma forma controlar. Lembrem, por exemplo, lá no caso, aqui no Brasil, dos Jogos Olímpicos, né, de muitas pessoas que não queriam retornar para Cuba, que pediram asilo político, né, personalidades de Cuba, ativistas políticos, desportistas que ao viajar para o exterior pediam asilo político. Então Cuba vai flexibilizar isso, né, reduzindo, né, o seu controle sobre o processo de migração e as viagens, né, vai facilitar empréstimos a pequenos negócios, vai unificar a moeda, né? Então a ideia de Cuba também é criar uma unidade monetária para conseguir se relacionar então melhor com os outros países e principalmente, no caso, com os Estados Unidos. Vai eliminar a restrição para a compra de carros, ou seja, é muito possível que a indústria automobilística americana entre com tudo em Cuba, né? Lembrando que os carros em Cuba são muito obsoletos, né? Desde os anos 60, né? Final dos anos 50 e dos anos 60 não entra carros em Cuba, então são carros, né, que têm aí 40, 50 anos, né, de uso. Então, é provável que a indústria automobilística americana vá disputar esse filão
com força, né? Privatização de serviço de táxi, lembrando que serviços em Cuba são serviços estatais, então Cuba sinaliza, né, a privatização desse serviço, né, assim como também a privatização de salão de beleza, lanchonetes, restaurantes, né, essas prestações de serviço são feitas pelo Estado cubano, não há propriedade por parte das pessoas dessas prestações de serviço, é parte de propriedade do Estado. Então agora eles estão num projeto aí de privatizar, né, sinalizando a privatização dessas relações para que as pessoas possam ter os seus negócios. Lembrando que apesar de todo esse clima, né, de aproximação, festivo, positivo, né, o Fidel Castro deu uma entrevista, né, criticando a reaproximação entre Estados Unidos e Cuba, dizendo que ele não confia nos Estados Unidos. O Fidel não é mais o líder político, mas é um líder simbólico ainda em Cuba, né, e da própria Revolução. É o irmão do Raul Castro, né, o irmão mais velho. Ele, né, foi o ditador que administrou Cuba durante quase todo o período, né, e agora se retirou em função da idade. E então o Fidel continuou, né, com a sua ideologia, vamos dizer assim, arraigada, fez essa frase que não confia nos americanos, né, se direcionando a essa possibilidade de uma primeira aproximação entre Estados Unidos e Cuba, mas numa carta também ele não critica, né, a decisão tomada pelo irmão dele em dezembro de 2014. Né, então ele não confia nos Estados Unidos, mas não critica a posição do irmão. Ou seja, entende que respeita a posição do irmão de buscar essa aproximação com os Estados Unidos, de maior abertura de Cuba, mas ele ressalta que não confia no governo americano. Lembrando que agora, em março de 2015, Cuba e Estados Unidos se reaproximaram novamente, né, restabelecendo relações diplomáticas, mesmo mantendo divergência com relação ao caso venezuelano. Então, o caso venezuelano é um caso paradigmático de controle para a gente compreender as relações entre Cuba e Estados Unidos. Né? Até diria que as posturas de Cuba e as posturas dos Estados Unidos frente à Venezuela vão dizer muito de uma real aproximação entre Cuba e Estados Unidos. Lembrando que Venezuela foi o suporte de Cuba durante os últimos anos. Né? Dividiram misérias junto, vamos dizer assim, né? Já que a Venezuela vem com grandes problemas econômicos, não tem produto nas prateleiras, não tem papel higiênico, não tem alimento, não tem, né, nada, né? Os víveres, né, na Venezuela são escassos, mas mesmo assim Venezuela e Cuba mantinham então relações próximas, né, em função de posturas ideológicas, mesmo de relações econômicas, de petróleo, né? Então, a Venezuela foi, vamos dizer assim, um grande esteio de Cuba nos últimos anos. E lembrando que os Estados Unidos marcam uma posição diametralmente oposta à Venezuela. Né? Extremamente crítico ao governo Maduro, né? Inclusive denunciando que está em curso um processo ditatorial na Venezuela. Né? E o governo Maduro responde na mesma linha, dizendo que os Estados Unidos tenta um golpe, né, para derrubar o seu governo, esses assuntos a gente já conversou aí em outros vídeos, né, no que toca o caso da Venezuela, mas é importante ligar isso porque a posição deles frente à Venezuela, tanto de Cuba quanto dos Estados Unidos, vai dizer muito de uma real aproximação, já que os Estados Unidos mantém sua posição crítica ao governo Maduro e Cuba ainda estabelece relações, né, diretas, diplomáticas com a Venezuela, que foi, né, e ainda é um dos maiores financiadores aí do governo cubano, mesmo não tendo muito dinheiro, né, para isso. Então, mesmo com a divergência com relação ao caso venezuelano, né, essa caminhada em torno de uma ditadura, em torno do governo Maduro na Venezuela, faz com que mesmo as posições divergentes frente à Venezuela não reduza a predisposição de aproximação entre Cuba e Estados Unidos. Claro que esse ponto vai ser um ponto sensível dessa aproximação, diria para vocês até que seria a pedra angular, né, seria o ponto paradigmático dessa aproximação. Então, é em torno do debate da Venezuela que é provavelmente que Cuba ou rompa suas relações com a Venezuela, né, ou se afaste dessas relações com a Venezuela, ou os Estados Unidos venham a rever também essas relações com a Venezuela para poder aproximar com Cuba. A tendência é que, vamos dizer, que Cuba, de alguma forma, repense a sua relação com a Venezuela e os Estados Unidos também não seja tão, não interfira tanto na vida venezuelana. Eles vão tentar buscar provavelmente um meio termo nessas posições frente à Venezuela. Né? Então, isso é interessante porque o caso venezuelano vai nos dizer muito, né, do grau de aproximação entre Cuba e Estados Unidos. Lembrando então que agora em abril a gente tem a cúpula da Organização dos Estados Americanos, que vai ser no Panamá, né, e o Panamá fez questão de convidar Cuba, porque está todo mundo apostando as fichas que vai ser na cúpula da OEA,
que vai ser nessa cúpula aí dos Estados americanos que Estados Unidos e Cuba podem, então, formalizar e de uma vez por todas, cerrar, né, esse acordo e, quem sabe, né, acabar, então, com esses embargos políticos e econômicos que duram mais de 53 anos entre Estados Unidos e Cuba. Tá ok? Então, um teminha bom, aí, um tema forte para as provas de concurso, que você já tem aí uma boa base de interpretação para qualquer questão. Valeu!